Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre aquele grande prazer tê-los a bordo. Eu vou discutir aqui um assunto, na realidade, um assunto que eu acompanhei na mídia e ele estava sendo discutido por alguns profissionais a respeito da área de pilotagem, atividade de pilotagem. O piloto, a carreira do piloto, o piloto, o profissional piloto, ele é da área de exatas ou da área de humanas? E até mesmo alguns profissionais estavam tentando enquadrar em qualquer outra área. Mas vamos lá. O piloto, e eu vou estender isso aos profissionais do Serviço de Proteção ao Voo e também a outros da atividade aérea, tais como meteorologista, o especialista em comunicação, o controlador de tráfego aéreo, o engenheiro aeronáutico, mecânico. Então vamos lá, o piloto, ele precisa estudar regulamento, muito regulamento. Então ele seria da área de humanas. Por outro lado, tanto o piloto quanto o controlador precisam estudar muita navegação aérea convencional, navegação aérea avançada, que é, em princípio, da área de exatas. Então, o profissional da aviação, piloto, controlador de tráfego aéreo é da área de exatas ou na área de humanas? Esta classificação ela é incoerente com a atual realidade. O que nós precisamos avaliar quais são as competências, as habilidades, capacidades que esses profissionais precisam adquirir, desenvolver e aplicar em suas atividades, ofícios ou profissão. Uma classificação muito interessante, muito mais completa, foi a desenvolvida em 1980, na década de 80, 83. Olha como isso é antigo, hein? Mas foi aperfeiçoada ao longo do tempo, que são as competências chamadas de múltiplas inteligências desenvolvidas por Howard Gardner, pesquisador americano. Lá, ele classifica vários tipos de inteligências, capacidades, ou outras pessoas, outros profissionais chamam de competência. Aí sim, nós podemos fazer uma abordagem mais ampla, mais completa em relação a essas atividades, principalmente a atividade do piloto, que era a que estava em questão. Então, o piloto precisa ter inteligência linguística, ele vai se comunicar com o controlador de tráfego aéreo, idioma português, idioma inglês, ele precisa desenvolver essa inteligência. O piloto precisa se posicionar em relação ao espaço, então ele precisa ter inteligência espacial, inteligência visual. O piloto ele vai se relacionar com o clima, com o tempo, com a meteorologia, então ele precisa ter inteligência naturalística. Todas essas inteligências foram desenvolvidas por Howard Gardner. O piloto em situação de emergência, até mesmo o controlador de tráfego aéreo, precisa ter uma boa inteligência intrapessoal, que é de se conhecer e também de um autocontrole. Precisará da inteligência interpessoal para se relacionar com outras pessoas numa situação de emergência e assim vai. Não vou discorrer aqui agora sobre todos os tipos de inteligência. Então, classificar o piloto na área de humanas ou na área de exatas, repito, uma classificação insuficiente. O que nós precisamos aprender, o que nós precisamos saber quais são as capacidades, competências e, utilizando a fraseologia de Howard Gardner, quais são as inteligências. E aí outra coisa muito importante. Tão importante, ou até mesmo mais importante do que saber as competências, é saber como desenvolvê-las. Então o piloto precisa ter inteligência visual, o piloto precisa ter inteligência espacial, são coisas um pouquinho diferentes. Como que é que um piloto desenvolve a inteligência espacial? Como que essas matérias e quais são as matérias do curso de piloto comercial que desenvolvem a inteligência visual? O piloto precisa ter inteligência linguística. Como que o piloto vai desenvolver a inteligência linguística? Aqui para mim agora, uma pergunta intrigante. Vocês acham que o modo como o curso de piloto, principalmente o piloto privado,
piloto comercial e também curso de controlador de tráfego aéreo, eu faço essa pergunta, do modo como eles são ensinados, ou seja, o processo ensino-aprendizagem, é suficiente para que essas competências, essas inteligências sejam desenvolvidas? Muito importante. Para que se desenvolva determinado tipo de inteligência, uma matéria precisa ser aplicada com o correto processo, englobando técnicas didáticas, processo de avaliação, entre outras coisas que nós desenvolvemos no curso do professor Calazans, o curso de técnicas de ensino. O assunto é muito mais interessante. O assunto é muito mais profundo e amplo, envolvendo as inteligências, como adquiri-las, como desenvolvê-las, e não tem como separar do processo ensino-aprendizagem. Eu terei o maior prazer de discutir esse assunto contigo no nosso curso de técnica de ensino, mas uma coisa eu garanto, nós brasileiros estamos muito aquém da atual realidade, muito, ok? Vai ser um prazer encontrá-los nas aerovias da vida. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.